Que horas são, Daniela Prata? Eu acho melhor perguntar a Catarina. Que horas são, Catarina? Eu vou olhar e posso dar a hora errada. São 8 horas e 4 minutos. Vale lembrar que um balanço final da Transalvador apontam 555 acidentes envolvendo veículos durante os 6 dias de festa em Salvador. Obrigada, estava de cabeça para baixo. Então, 555 acidentes envolvendo veículos durante os 6 dias de festa em Salvador, isso no perímetro urbano. Foram 70 vítimas, 4 mortos. A Transalvador registrou ainda, somente pelos radares fixos, 10.223 infrações. As blitz de Lei Seca apreenderam 26 carros, 9 táxis irregulares. No aeroporto, 63 carros foram removidos. E também durante a folia, 102 motocicletas que atuavam como mototáxis foram apreendidas aqui na nossa capital. Agora, saindo do perímetro urbano, vamos para a BR-324, ao vivo, falar com o Gabriel Pinheiro sobre um balanço nas estradas. Nas estradas, eu quero saber, Gabriel, do inspetor da polícia, bom dia, Gabriel Pinheiro, a respeito dos acidentes aqui no perímetro da Bahia. Como é que aconteceu? Bom dia, Daniela. Olha, antes vamos falar um pouquinho sobre os dados nacionais, que, aliás, os dados daqui, infelizmente, refletem também esses dados nacionais. Houve aumento no número de acidentes e também no número de mortos. O número de mortos subiu 32% este ano, Daniela. Foram 189 vítimas fatais nas rodovias federais aqui do Brasil. Agora, a Bahia responde por cerca de 10% deste número. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui com o agente Jader Ribeiro. Bom dia. Jader, me diz uma coisa. Por que o número de acidentes subiu na Bahia? Aumentou o fluxo, diminuiu a fiscalização? O que é que houve? Bom, primeiramente o que acontece ano após ano é aumento de fluxo. Ocorre aumento da frota de veículos, ocorre aumento de pessoas adquirindo veículos. E esse ano o carnaval aconteceu fora do período de férias. As pessoas não estavam no seu destino de viagem, como acontece nos outros anos, e resolveram aproveitar o fim de semana para viajar mais. E com relação a esses acidentes, foram 17 mortos aqui na Bahia, é isso? Foram 17 mortos, ano passado foram 11, teve um aumento substancial nesse número de acidentes, principalmente devido a motocicletas. O número de acidentes com mortos subiu por causa de indivíduos que, sem habilitação, que adquirem veículos de baixo valor, principalmente motos, e acabaram se envolvendo em acidentes fatais. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que acontece a maior parte dos acidentes? Tem algum padrão? É excesso de velocidade? É imprudência do motorista? São problemas na pista? Falta de sinalização? Quais são os problemas? São mais diversos fatores, mas principalmente ocorre por imprudência dos motoristas. Devido a ultrapassagens em rodovias de pista simples, ocorrem colisões frontais que geralmente são fatais. Consumo de bebida alcoólica também, infelizmente, é um fator grande, e excesso de velocidade. E esse consumo de bebida alcoólica, é lamentável que nós tenhamos ainda que lidar com essa situação. Mas chegou a haver prisões aqui na Bahia por causa de alcoolemia também? Houve. Devido ao uso de etilômetros, de bafômetros, ocorreram 34 prisões no estado da Bahia de indivíduos que se envolveram em acidentes ou não se envolveram em acidentes, mas estavam consumindo bebida alcoólica na rodovia. E essas pessoas, elas fazem como? Elas levam a bebida no veículo, elas bebem antes? Como é que acontece isso? Como é que vocês conseguem checar, por exemplo, que a pessoa diz que não quer produzir provas contra si mesma? Se ela não quiser fazer o teste, por exemplo, o que é que acontece? Bom, se a pessoa não se recusar a fazer o teste e ela tiver os sinais de embriaguez, ela é notificada, ela leva notificação. Mas, de qualquer forma, se ela se envolver em algum acidente ou ela estiver imprudente na pista, mesmo se ela não fizer o teste do bafômetro, ela pode ser conduzida à delegacia por direção perigosa. Daniela? Deixa eu falar com o inspetor. Bom dia, inspetor. Daniela falando aqui do estúdio. Eu queria saber o seguinte, a gente mostra sempre casos até de morte no trânsito. Quem causa essas mortes com o carro? O senhor conhece alguém que já foi preso? Eu não tenho, assim, notícia de quem já cometeu um crime como esses no trânsito e tenha sido preso. Como é que o senhor vê a questão da punição através do Código Brasileiro de Trânsito? Bom, primeiramente tem a fiscalização e ocorre a prisão, sim, desses indivíduos na pista, na rodovia, né? A posteriori já tem um problema já da questão judicial. O crime de trânsito muitas vezes é visto por as autoridades como um crime menor. Não é punido com devido rigor. E por isso acaba ocorrendo, gerando reincidências e até mesmo elevando o número ano após ano. Existe caso, você falou aí de reincidência, Jader. Existem muitos casos de reincidência, vocês prendem pessoas, por exemplo, chegam a deter, eu vi pessoas que já tiveram outras ocorrências de outras passagens por causa de crime de trânsito também? Não é raro acontecer, não é raro acontecer. Às vezes nós pegamos um indivíduo na rodovia
Inspetor, desculpa eu interromper vocês, sabe por quê? A gente está ao vivo falando aqui no programa, o senhor está aí com Gabriel Pinheiro, e aí perto da BR-324, aí na altura do Bom Joá, estão saqueando o caminhão que virou agora pela manhã. Daqui a pouco eu vou chamar o senhor ainda, viu, inspetor Jader, junto com o Gabriel Pinheiro, ao vivo no balanço da Polícia Rodoviária Federal. Aumentou em 32%, foram 189 mortes só no carnaval nas estradas brasileiras. E 10% delas aconteceram aqui na Bahia. Esse acidente aí poderia ter resultado em uma morte, mas não resultou. Imagens ao vivo do pessoal saqueando o caminhão de refrigerante que virou agora há pouco na altura do Bom Joá. Vinícius, o que está acontecendo aí, Vinícius? Daniela, no momento aqui na entrada do Bom Joá só tem 3 policiais militares que cansaram aí da tentativa dos moradores que estão saqueando e saindo aí com orgulho de ter levado os refrigerantes aqui do caminhão que capotou aqui, na entrada do Bom Joá. Os policiais chegaram a atirar para cima, estão correndo atrás aqui das pessoas, mas só são 3 policiais que não estão conseguindo dar conta de tanta gente que está levando esse material aqui, Daniela. Existe uma confusão, um início de tumulto, os policiais correndo com armas aqui pela mão para tentar pegar as pessoas. Uma confusão aqui, mas só existem 3 policiais para a quantidade de pessoas que estão saqueando aqui o caminhão agora na BR-324. São 8 horas, são 8 horas e 10 minutos. 8 horas e 10 minutos. Essas são imagens ao vivo do saque que está acontecendo. Acabou de acontecer um acidente por volta de 6h30 da manhã. Esse caminhão carregado de refrigerante virou. Aí é Bom Joá, altura da Jaqueira do Carneiro. Agora, a turma invadiu e está levando os refrigerantes, como você vê nas imagens. E aí, Vinícius, chamaram reforço aí, foi? Daniela, peraí, o que foi que aconteceu agora aí, amiga? Segundo informação, teve um cara que tomou um carro de assalto ali agora. Vixe! Sentido feira, não foi? Pois é, Daniela, além dessa confusão que está se formando aqui por conta do saque do caminhão, houve um assalto agora há pouco aqui na BR-324, no Bom Joá, próximo ao acidente, um carro teria sido tomado de assalto. E os policiais estão agora tentando resolver o problema aqui no outro sentido da pista e mostra a ousadia dos bandidos, no outro sentido de quem vem da Rota do Abacaxi para a BR-324. Segundo informações da polícia, houve uma tentativa de um assalto, um carro foi tomado de assalto agora há pouco aqui na BR-324, às 8 horas e 11 minutos. Pois é. As imagens ao vivo e certamente, olha, Vinícius, aí tem um outro problema causado pela imprudência que gerou o acidente. Certamente o carro da polícia não está conseguindo chegar aí agora, não é? Porque o engarrafamento já passa bastante da Brasil Gás, já deve estar aí uns 10 quilômetros de engarrafamento agora. Então, nesse momento, parece que a população se confia na falta de agentes suficientes para realizar a fiscalização do caminhão que permanece virado, sendo saqueado. Você está vendo ao vivo, às 8 horas e 12 minutos, a ação infeliz de pessoas que estão levando os refrigerantes do caminhão, refrigerantes, cervejas. É crime esse tipo de coisa. Não é, Vinícius? Porque a gente não pode pegar uma coisa que não nos pertence, obviamente, sem contar na denúncia. As pessoas saem com esse material que não deixa de ser um roubo. As pessoas estão saqueando o caminhão e elas saem com orgulho de estar levando esses refrigerantes para casa aqui. Agora, já a polícia perdeu aqui o controle da situação, são muitas pessoas aqui que estão agora saqueando o caminhão, levando essas garrafas e latas de refrigerante. A gente vê ali, o caminhão agora chega a virar aqui, Daniela, e as pessoas se arriscando embaixo. É impressionante. Policiais militares estão aqui no local e não estão fazendo mais nada, perdeu o controle da situação. As pessoas estão aqui entrando debaixo do veículo, estão imagens ao vivo, agora às 8 horas e 12 minutos, 13 minutos, as pessoas estão entrando aqui no caminhão, embaixo do caminhão, que chegou a virar um pouco mais aqui, um risco para essas pessoas. A polícia chegou a atirar para cima para tentar afastar, mas por conta da passou a segunda vez. No seu controle, Daniela. Perdeu o controle. Pergunte, chama esse daí para falar. Não é possível. Ele está passando como se ele estivesse fazendo uma coisa ótima. Ele já passou Exatamente isso chama a atenção. As pessoas estão saindo com orgulho de estar levando esse material, que não deixa de ser roubo, de não deixa de estar sendo roubado esse material aqui pela população do Bom Joá. Isso impressiona, Daniela. Vocês estão vendo ao vivo as imagens feitas através do nosso link móvel de um saque. São 8 horas, 13 minutos. Essa é a região da entrada da BR-324. O caminhão virou e agora a polícia perdeu completamente o controle. Perdeu o controle, a população está saqueando mesmo, está levando mesmo as coisas do caminhão.
e se colocando em risco. E também houve denúncia agora há pouco de uma tentativa de assalto a carro aí na BR-324. Certamente os bandidos estão se confiando na falta de mobilidade da polícia para chegar no local. Tamanho o congestionamento que se forma nessa região, sentido centro de Salvador, não é não, Vinícius? Exatamente, Daniela. Como eu falei, só tem 4 a 5 policiais militares aqui que não conseguem dar conta da mercadoria, não conseguem dar conta do caminhão. Eles falam com as pessoas, ninguém parece não ouvir mais e as pessoas estão saqueando toda a mercadoria desse caminhão aqui. Uma grande confusão. Meu Deus. Aqui na BR-324, na entrada do Bom Joá. As pessoas estão saindo com sacolas cheias de refrigerantes. A gente vê adultos, crianças, jovens, idosos, todos praticando esse ato aí, que é um crime, não deixa de ser crime, porque estão saqueando uma mercadoria que não pertence a eles e as pessoas saem com orgulho de estar levando isso para casa, Daniela. É realmente um absurdo, chama bastante atenção. A gente sabe também que muitas vezes as pessoas sentem necessidade de determinadas coisas, necessidade financeira mesmo, e acham que têm o direito de fazer esse tipo de coisa. Vale lembrar que, como linchamento, esse tipo de coisa, o saque, é crime. A gente não pode fazer, enfim, uso e principalmente tomar o que não é nosso. E é o que está acontecendo aí. O caminhão está virado sim, mas isso é uma questão cultural, de educação, entre outras coisas. Agora, sabe o que é, Vinícius, que eu vejo aí? Um problema maior ainda do que a questão do congestionamento, do trânsito, do estresse, do engarrafamento. É a questão da polícia ficar ilhada, sem ter como agir perante a comunidade, sem ter poder de autoridade, no caso, porque como é que pode uma coisa dessas? Exatamente. Cadê o respeito? Chama a atenção, Daniela. A polícia está aqui no local, quem deveria garantir a segurança aí dessa mercadoria, garantir, controlar a situação aqui, e parece que fugiu o controle completamente. Os moradores aqui parecem não respeitar a polícia, não estão respeitando, porque estão, mesmo com a presença dos policiais, dos poucos policiais que estão aqui, estão saindo aí com as mãos cheias de garrafas de refrigerante, latas de refrigerante, Daniela. A gente já chegou a presenciar aqui alguns momentos, a polícia chegou a atirar, alguns policiais chegaram a atirar para cima para afastar os moradores, mas não houve jeito, eles voltaram e saquearam toda a mercadoria do caminhão, inclusive colocando a vida em risco, porque alguns deles, Daniela, chegavam a entrar embaixo do caminhão, que em um determinado momento chegou a virar um pouco mais e por pouco não acabou esmagando essas pessoas embaixo aqui do caminhão. Outros se arriscavam atravessando a rua, carros passando pelo local. As imagens são impressionantes agora pela manhã aqui na entrada do Bom Joá. A gente está mostrando agora, nossa cinegrafia vai mostrar um rapaz passando aqui com um carro de mão cheio de refrigerantes, Daniela. Essas pessoas estão saindo aqui cheias de refrigerantes, que mostra que elas tiveram tempo, sim, de poder fazer isso aí, e estão acabam aí, Daniela, mostrando que a polícia não conseguiu controlar essa situação por aqui. Às vezes a gente fica na dúvida, sabe, Vinícius? Você está vendo imagens ao vivo de um saque que está acontecendo, são 8 horas e 17 minutos, o caminhão tombou, carregado de refrigerante, agora a comunidade está levando tudo. Eu queria saber dessas pessoas se elas têm consciência de que isso, obviamente, é um crime. Saque é você tomar uma coisa que não é sua, seja de uma empresa grande, pequena, não interessa. Mas eles estão saqueando o material que não é deles, apesar da dificuldade, da pobreza, e etc, etc, etc. Isso não pode acontecer. Vinícius, se você puder pegar alguém aí para entrevistar, só para a gente esclarecer, se há essa consciência, será que as pessoas sabem? Porque se não sabem, fiquem sabendo. Não pode ser dessa forma. E outra coisa, veja como a questão do acidente de trânsito atrapalha a vida da gente. Sobrecarrega os hospitais quando há vítimas fatais e, nesse caso, vocês viram o congestionamento? O ladrão aproveita. O ladrão aproveita o congestionamento porque está vendo o trânsito parado. O carro da polícia tem mais dificuldade de chegar, enfim, e eles aproveitam. Teve uma tentativa agora há pouco, vocês ouviram a própria testemunha falando que houve uma tentativa de assalto a carro, agora, aí pertinho desse lugar onde aconteceu o acidente. São 7 horas, ou melhor, 8 horas, 18 minutos. Você vê imagens ao vivo da BR-324. Vamos aguardar para ver qual é o plano B da polícia para chegar nesse local e tentar coibir esse crime que a gente vê nas imagens, que é o crime do saque. Agora eu quero voltar. Coloca a Gabriel, por favor, Catarina, de novo, que ele está com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, até para a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de como um problema gera o outro. O acidente de trânsito, até os próximos 4 anos, a gente deve gastar uns 150 milhões, ou melhor, bilhões de reais com gastos, com pessoas sequeladas e mortes no trânsito. Mais de 150 mil pessoas podem morrer e mais de 500 mil podem ser vítimas com acidentes graves
sequeladas. Essa questão é da saúde. E a questão da violência em Gabriel Pinheiro, porque você vê, o policial e a comunidade invade, o policial fica refém ali, porque ele não tem nem como se movimentar. Como é que vai sair dali? Como é que vai entrar ali para controlar essa situação? Você pode perguntar isso para o inspetor, Gabriel?